Vamos lá, galera? Vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu trarei 5 questões sobre raciocínio lógico ou lógica matemática, como queira, não é? Que é aquele assunto que dispensa apresentações. Com certeza ele caiu aí no teu concurso e irá cair em qualquer outro que você faça. Beleza? Então bora comigo, bora se preparar aí para esse bicho papão. Galera, eu classifiquei as como nível fácil porque você vai fazer uso aí de pouca matemática pesada, viu? Então basicamente é a lógica dedutiva, não é? Ou as 4 operações, beleza? Pois bora junto, sem mais delongas, como eu sempre digo também, ó, se inscreve no canal se você gostar, viu? Deixa o like para ajudar, que sempre motiva a pessoa a trazer mais vídeos aqui. Eu tô trazendo material novo diariamente, das mais variadas bancas, né? Dos mais variados assuntos. Então bora lá. Primeira questão para vocês aí, ó. Jorge vai reservar quartos em um hotel para alojar 21 pessoas. Se ele reservar 5 quartos triplos, que é aquele que ocupa aí 3 pessoas nele, não é? Quantos quartos duplos ele deve solicitar? O grau de dificuldade das questões, pessoal, eu peguei da mais fácil até a mais difícil, viu? Então a quinta questão, com certeza, é aquela que eu considero mais difícil. Então bora lá, gafanhoto. Ó, se eu vou adquirir ali 5 quartos triplos, né, inicialmente, como cada quarto ele acomoda 3 pessoas, galera, então quer dizer que esses 5 quartos, 5 vezes 3, eu consigo alocar ali, ó, 15 pessoas, não é? Tranquilo? Como eu totalizo 21 e eu já aloquei ali 15, me restou apenas 6, não é? E aí, como eu vou utilizar agora, adquirir quartos duplos, 6 pessoas, eu consigo alocá-las em apenas 3 quartos duplos. Tranquilo? Então aqui é um tipo de questão que você consegue fazer por dedução, não é? Até porque o numeral é pequeno, mas eu também vou deixar para vocês aí a fórmula da equação do primeiro grau, caso você queira também, né, aprender. É bem importante aí você saber, caso o enunciado traga esse tipo de questão com números mais complexos. Beleza? Então, bora lá, questão letra C aí, ó. É interessante também, pessoal, você pausar o vídeo, tentar resolver, não é? E depois prosseguir para ver se realmente o gabarito bate, beleza? Mas tem aí, ó, a primeira delas, letra C, certo? Deixa nos comentários se você foi bem, conseguiu resolver, sentiu dificuldade, viu? Bora compartilhar aqui informação que é bacana. Então, bora lá. Segunda questão agora, viu? Tereza tem 37 CDs. Sua amiga Cláudia disse-lhe: se você me desse 10 dos seus CDs, ficaríamos as duas com o mesmo número de CDs. Quantos CDs Cláudia tem? Então tem umas opções aí, né, de A a E. Pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois prossegue para ver se o gabarito bate. Beleza? Então bora lá, gafanhoto, bora comigo, viu? Pense assim, ó. Tereza, ela tem 37 CDs, não é? Então, ela é que tem a maior quantidade. Lembrando que a amiga dela queria que ela desse 10 CDs para ela, para que as duas ficassem com a mesma quantidade, não é? Então, bora pensar. Ó. Se você remover 10 CDs de Tereza, que ela passou para a amiga, ela ficará com 27, não é? 37 menos 10. E 27 seria a quantidade que Cláudia ficaria também, para que as duas ficassem com a mesma quantidade, não é? 27, 27. E aí, cuidado com o tempo verbal, viu? A pergunta feita é quantos CDs Cláudia tem, quanto é que ela tem? Lembrando que essa ideia de doar CD é só uma proposta, não é? Não foi feito. Então, Cláudia tem um total de 17 CDs, certo? Lembre-se, se ela adquirisse os 10 de Tereza, ela ficaria com 27. Show? Então, a questãozinha é um pouquinho... Também fácil, né? Mas um pouquinho mais difícil que a primeira. E gabarito aí, letra B de bola. Show de bola? Bora lá, não esquece, deixa nos comentários como é que você está se saindo, viu? Vamos para a terceira agora, bem interessante também, viu? O grau de dificuldade, ele vai cada vez mais aumentando, viu? Terceira questão, ó. Jorge precisa de 40 minutos para andar a pé de casa para o mar e voltar para casa em um elefante. Bem exótico, né? Quando ele vai e vem em um elefante, a viagem demora 32 minutos. Quanto demoraria a viagem se fosse toda feita a pé? Então aí ele faz várias analogias, né, galera? Percebeu que é o tipo de questão que você consegue ali meio que fazê-la, resolvê-la, não é? Com a matemática das 4 operações, não é? Mais, menos, soma ou subtração, não é isso?
porque você não precisa de um cálculo muito complexo, né? Claro, ela é uma questão aí que envolveria uma equação do primeiro grau, mas você não precisa moldá-la ali, a estrutura e tal. No concurso você faz como você achar melhor, portanto que o gabarito bata, não é? Então bora lá, mesmo esquema, pausa o vídeo, tenta resolver e depois prossegue para ver a resposta. Então galera, qual é meu parâmetro aí? Primeiramente, eu tenho dois deslocamentos, não é? Eu tenho um deslocamento a pé, eu tenho um deslocamento de elefante. Eu, no caso, Jorge, não é? Só que tem uma situação ali, ó, que o enunciado fala que ele vai e volta de elefante, não é? Ou seja, subentende-se que o elefante manteve a velocidade. Então, a distância e o tempo que ele demorou para ele fazer o caminho de ida, ele demorou para ele fazer o caminho de volta, não é? E o enunciado me fala que esse tempo que ele demorou foi de 32 minutos. Não é isso? 32 minutos. Ó. Se ele gastou esse tempo para ir e voltar, quanto tempo ele gastou somente para ir ou somente para voltar? Metade, né, galera? 32 dividido por 2, que seria a metade, eu tenho um total de 16, certo? Então, 16 é quanto eu gasto aí, ó, para me locomover de elefante, certo? Agora, bora pegar a outra parte que ele me fala ali lá no começo, né? Que eu demoro 40 minutos para eu fazer o caminho de a pé, não é? E depois eu voltar de elefante. Perceba que eu já tenho agora, não é? Quanto é que eu demoro de elefante. Então, eu vou apenas subtrair. Se eu pegar os 40 minutos ali, ó, e eu retirar os 16 do elefante, que é o caminho que eu faço, o trajeto que eu faço, né? O tempo, me resta 24. Então, subentende-se que eu demoro 24 minutos para eu fazer o trajeto a pé, sendo ele de ida ou sendo ele de volta, não é? E aí vem, de fato, para nosso gabarito, que o enunciado pergunta quanto tempo eu demoro para eu fazer a viagem de ida e de volta a pé, não é, galera? Então, se eu gasto 24 na ida, eu gasto 24 na volta. Somando os dois valores, eu totalizo 48 minutos. Letra D de dado. Belezinha? Pois aí, ó, nossa terceira questão aí. Perceba que o grau de dificuldade ele vai aumentando um pouquinho, né? Mas é importante você ir se familiarizando aí, porque é importante, né, galera? Temos que ter... Tipo de questões caem bastante aí no concurso, não é? Nível de lógica. Então, bora lá, pessoal. A quarta e penúltima questão aí, viu? Em uma mala, há 5 cofres. Em cada cofre, há 3 caixas. Em cada caixa, há 10 moedas de ouro. A mala, os cofres e as caixas estão todos fechados. Quantas fechaduras devem ser abertas para se obter 50 moedas? Então, pausa o vídeo, tenta resolver, né? E aí depois você prossegue para ver se o gabarito bate. Então, bora lá, viu, clã? Perceba que eu tenho uma hierarquia de informação aí, não é? Primeiramente, eu tenho uma mala, não é? Perceba que essa mala ela está fechada, essa é o maior, não é? O maior delas é uma mala. Dentro dessa mala, eu possuo 5 cofres, não é? E cada cofre desses, eu possuo 3 caixas, certo? Até aí, vai fazendo a estrutura aí, ó. Faz o desenho, né? O rabisco, para você entender bem, para você assimilar a questão. E aí, dentro de cada caixa dessa, eu tenho 10 moedas. Tranquilo? Então, bora lá. O enunciado quer que eu obtenha 50 moedas. E aí eu saber quantos desses artefatos, né, eu precisei abrir. Todos eles estão fechados. Então, bora lá, bora juntos, viu? Primeira coisa, eu preciso abrir a mala, não é? A mala é o que tem ali todo o material dentro. Então, já gastei aí, ó, abrir a primeira fechadura, não é? A mala. Agora eu vou ter que abrir, pessoal, o cofre, um dos cofres, não é isso? Eu tenho 5 cofres, não é isso? Correto? Eu tenho 5 cofres, eu vou abrir um deles. Então, perceba que eu já tenho aí, ó, a primeira fechadura da mala, mais a primeira fechadura do cofre, não é? Dentro desse cofre, eu possuo 3 caixas. E cada caixa dessa, eu tenho 10 moedas. Então, vou abrir a primeira caixa, vou capturar 10 moedas, né? Vou obter 10 moedas. Abri a segunda, obtive mais 10. E a terceira, mais 10. Perceba que aí eu já tenho o quê? Eu já abri uma caixa, eu já abri uma mala, perdão, eu já abri um cofre e eu já abri 3 caixas, não é? Mas por enquanto eu totalizei 30 moedas, ainda me restam mais 20, não é? Então vamos lá, vamos para a segunda situação, viu?
Primeira coisa, eu não vou mais abrir a mala, minha mala já está aberta, mas eu tenho que abrir o outro cofre, não é? Porque cada cofre só tem 3 caixas. Então eu vou abrir o outro cofre, certo? E aí dentro desse cofre eu terei que abrir ainda mais 2 caixas, cada uma delas ali com 10 moedas, certo? E aí eu totalizando tudo, ó, eu vou ter um total de 8 fechaduras abertas. Belezinha? Então, no mesmo esquema, analisa direitinho. Se a dúvida persistiu, assiste novamente o vídeo, viu? Para ver se voltou a pegar alguma coisa ali. E se a dúvida mesmo assim persistir, deixa nos comentários que aí eu tento te auxiliar de uma outra forma, beleza? Questãozinha muito bacana aí também. E finalmente eu cheguei aí para a última das questões, não é? Que é aquela que eu considero um pouco mais difícil e aí vai exigir aí que você utilize, inclusive, multiplicação e divisão, certo? Mas bora juntos. Ó, um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Mais uma vez, um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Então, ele vai carregar ali uma coisa ou outra, não é? Se forem colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos ele ainda poderá carregar? Olha aí, galera, questãozinha punk, viu? Então, mais uma vez, ele colocou ali uma quantidade de sacos de areia, não é? E eu quero completar o restante com tijolos, certo? E aí, como é que você faz? O mesmo esquema. Pausa o vídeo e tenta resolver, viu? E aí vê qual é a opção que você marca ali direitinho, certo? Então, bora juntos. Como eu disse, essa é aquela que eu considero um pouquinho mais difícil. Pessoal, então, primeiramente, bora a parte simples, não é? 50 sacos de areia equivale a 400 tijolos. Tranquilo? Então, essa informação aí, guarda ela aí, viu? Agora, bora lá. Como tijolos são mais, não é? Eu tenho que me perguntar quantos tijolos eu tenho para equiparar a um saco de areia, não é? Como eu tenho mais tijolos, né? Quantos tijolos ali equivale a um saco de areia? Bom, você pode chegar nessa informação dividindo 400 por 50, não é? Eu vou dividir aí o total de tijolos pelo total de areia, sacos de areias. E eu vou chegar no resultado 8. Então, eu tenho 8 tijolos para cada saco de areia. Tranquilo até aí? Pois ok, bora juntos. Lembrando que no enunciado ele falou que eu já preenchi o caminhão com 32 sacos de areias, não é? Então, bora pensar o seguinte, ó. Se esse caminhão ele teria capacidade para 50 sacos de areias, e eu já preenchi ali com 32, não é? Quantos me restou apenas? Me restou 18 sacos de areia, não é? Que eu preciso ali preencher para que eu tenha a totalidade, beleza? Caso eu colocasse somente sacos de areia. Só que aí o enunciado não quer que você preencha o restante com areia. Ele quer que você preencha o restante com tijolo, não é? Então a pergunta que é feita, ó, que fica aí, né, em aberto, esses 18 sacos de areia que faltam, quantos tijolos daria? Não é? Aí você pode fazer uma regra de 3 simples, não é? Ou talvez nem precise. Como cada saco de areia equivale a 8 tijolos, não é? 18 sacos de areia vai equivaler a 18 vezes 8 tijolos, não é? E aí você fazendo a continha aí, ó, totalizará 144 tijolos. Então você tem aí o gabarito, letra E de escola. Beleza, galera? Pois é isso, ó. Terminei as 5 questões. Deixa a informação, compartilha, curte, viu? Deixa o like aí, comentários, tudo é bem-vindo para eu saber que vocês gostaram, que vocês foram bem, viu? Bota nos comentários quantos você acertou, quantos você errou. Eu preciso desse feedback para que eu possa trazer mais material e aí definir, né, se eu devo aumentar o nível, se eu devo reduzir, algo do tipo, tá bom? Pois é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, um abração e valeu! Fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't